Muito bom dia, eu sou Mônica Miranda e já estamos começando com o Observatório Feminino deste domingo de 2020. Fernanda Rodrigues, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Alessandra Mendes, bom dia. Bom dia, gente. Olha só, sem as visitas de parentes, centenas de velhinhos que moram em asilos, agora com o nome de Instituição de Longa Permanência para Idosos. Esses velhinhos vinham recebendo visitas de grupos voluntários, mas por causa deste momento da pandemia, essa prática teve que parar. E daí, o movimento que conta com 1.000 voluntários em 80 grupos de Belo Horizonte e que já vem trabalhando no conforto desses velhinhos há muito tempo, então eles tiveram uma sacada, decidiram então criar um projeto Poemia, que é uma mistura de poesia, poema e pandemia. E sempre nas terças e quintas-feiras, eles encaminham vídeos para as instituições e quem está à frente desse projeto é o tio Flávio. Quando eu conversei com ele por telefone, eu falei, Flávio, ele estranhou, eu falei, é porque eu achei que tio Flávio era tão íntimo, que eu falei, Flávio, não, por favor, é tio Flávio mesmo que todo mundo na faculdade, professor de 9 faculdades, palestrante e que teve essa brilhante ideia, está conosco neste domingo no Observatório Feminino. E muito obrigada pela sua presença aqui, tio Flávio. Eu que agradeço. Olha, eu já falo com todo mundo que pode ter essa intimidade, porque o tio Flávio ele tem muito de respeito nessa marca que foi criada pelos próprios alunos. Então, quando fala tio Flávio, vem com um carinho tão grande que é justamente aquilo que a gente quer mandar para as idosas e os idosos nos asilos, né? Nas ILPIs. É algum carinho através da voz, através do poema. Então, a gente vai começar o Observatório Feminino escutando exatamente para a gente entender esse projeto. A gente vai escutar primeiro uma atriz brasileira que mora em Londres, a Ingrid Leão. Ela fez um vídeo, que o projeto é isso, que as pessoas que queiram fazer um vídeo para que esses vídeos sejam passados para esses idosos nos asilos, ela fez um vídeo e ela leu a poesia Vida. Vamos ouvi-la. Oi, tudo bem? O poema que eu escolhi se chama Vida, é de um autor desconhecido. Ele diz o seguinte: já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis e esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso, já me decepcionei com pessoas que nunca pensei que iriam me decepcionar. Mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger, já dei risada quando não podia, fiz amigos eternos e amigos que nunca mais vi. Amei e fui amada, mas também fui rejeitada. Fui amada e não amei. Já gritei e pulei de tanta felicidade, já vivi de amor e fiz juras eternas e quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz. Me apaixonei por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial. E acabei perdendo. Mas eu vivi. E ainda vivo. Não passo pela vida. E você também não deveria passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação. Abraçar a vida com a paixão. Perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. E é claro que os idosos estão adorando. A dona Lúcia, ela vai falar para a gente o que ela está sentindo neste momento ao ouvir essas poesias, receber esse carinho e falar uma coisa super legal no final. Vamos ouvi-la. Flávio, tenho 81 anos, é Lúcia, não senhora de Badia. Tenho 81 anos e fiquei muito feliz com a sua poesia que você fez para nós. Foi uma alegria muito grande para mim, porque eu sou muito, assim, tudo emoção. Mas eu fiquei muito feliz que você continue dando para nós essa alegria, sempre de vir aqui, viu? E te agradeço por tudo. Muito obrigado. Agradeço por todo mundo aqui, por nós 5, viu? Principalmente a Mari, que é a nossa mãe aqui, que sempre continua aqui com a gente, viu? Muito obrigado, um abração para você. Mas antes do Natal, você vem aqui, tá? Muito obrigado. Então, tio Flávio, no Natal vai dar para ir para lá? Porque ela diz que no Natal ela espera vocês. É muita carência, né? São pessoas que não têm... Os parentes não vão visitar. Às vezes vão, mas demoram.
A Lúcia especificamente mora numa república de 5 idosas. Essa república ela é bem diferente das outras ILPIs, porque lá são mulheres que elas não têm uma dependência. Elas se ajudam, apesar da idade, 81, 85, elas se ajudam entre elas mesmas, mas quando chega uma dependência, elas têm que sair dessa república e ir para um antigo asilo, né? Então, fala desse projeto pra gente. Vamos falar do projeto. Olha só, a gente tem 18 grupos que visitam instituições, casas para idosos. E desses 18 grupos, a gente começou a receber mensagens das coordenadoras falando, olha, manda um vídeo dos voluntários, dando um oi, mandando um abraço. E a gente fez esses vídeos com os voluntários. Aí depois eles falaram assim, olha, manda alguma outra coisa. E eu falei, gente, o que nós podemos fazer de diferente? E aí veio a ideia de chamar artistas, músicos, comunicadores, para que gravassem uma mensagem, que fosse um poema, que fosse uma música, ou uma mensagem mesmo. E a gente poderia mandar para esses coordenadores através de WhatsApp e eles passariam para os idosos lá nas casas. Só que a ideia foi ampliada, porque a gente teve que... Descobrimos também que os grupos de convivência para idosos, aqueles grupos que se encontram durante a semana, eles também estão parados. E a gente resolveu, então, disparar essas mensagens também para os grupos. Olha, 40 grupos de idosos que se reuniam semanalmente também estão recebendo. Então, com a tecnologia, que a gente não tinha tentado para isso ainda, o que a gente não conseguia fazer fisicamente, a gente está conseguindo fazer através da tecnologia, chegando em várias outras instituições e levando este abraço. É uma mensagem, nós começamos há algumas semanas, mas é um abraço, é um afeto que a gente chega através da poesia e da música. E para eles tem feito muita diferença. Agora eu vou falar uma coisa para você, gente, para nós também. Pois é, qual que é esse retorno, tio Flávio? O que vocês sentem, tanto dos idosos, mas também mudando com vocês? Hoje eu mandei um vídeo para ser distribuído para os nossos multiplicadores, porque os multiplicadores eles pegam e publicam nas suas redes também. Porque a gente tem 2 pontos. A gente quer chegar até os idosos que não recebem visitas. Nas ILPIs, gente, muitos deles não têm nem familiares. E quando tem, vocês sabem dessa realidade. Não vão visitar com frequência. Então, a carência é muito grande. Algumas ILPIs, funcionários não estão indo para diminuir o volume de pessoas dentro das instituições. Então, quando a gente começou a pensar o projeto, fizemos em duas vertentes. Esse de chegar até os idosos e o segundo, de criar uma onda para respeitar o envelhecer. Nós estamos num país que não respeita o envelhecimento e a gente não respeita os idosos. Então, se a gente pensar num ambiente macro mesmo, de políticas públicas, há muito que tem que ser mudado. Mas eu fico pensando o seguinte, eu, por exemplo, quando eu dou presente para uma pessoa, eu fico mais feliz às vezes do que a pessoa. Eu sinto tanto prazer em dar aquele presente, em ter o cuidado de comprar. Então, vocês que estão fazendo isso, e eu já até mandei um vídeo também, que agora estou engajada, mandar um vídeo, vocês devem estar sentindo assim, nossa, estamos fazendo alguma coisa por alguém neste momento, que são pessoas tão carentes, sem parentes. Imagina, você está doente, carente, criou seu filho, criou seu neto, foi uma pessoa, né, vibrante a vida toda e agora está lá jogada. E é assim, entre aspas, jogada mesmo que as pessoas ficam. Esse ponto que você fala é extremamente importante, porque filosofia já explica, neurociência já explica que quando você faz o bem, você realmente, isso aqui parece chavão, né? Mas você realmente recebe muito mais. Porque primeiro, ao fazer o bem, você se prepara. E esse preparar é uma conexão de energia que você faz. E ao mandar um vídeo desse, como você fez, e como todo mundo está convidado a fazer, a gente tá se preparando para levar uma mensagem para pessoas que estão carentes. Mas olha, gente, a sociedade está carente. A sociedade como um todo. Hoje eu recebi uma mensagem de uma das multiplicadoras que falou assim, tio Flávio, você não sabe o bem que me faz mandar essa mensagem para os outros. Ela não é uma idosa do lar de idosos, ela é uma das multiplicadoras. E ao receber toda terça e toda quinta a mensagem, ela falou que ela está assim, ela está conseguindo se alimentar nesse momento de tantas tristezas, né? Se alimentar o próprio espírito, alimentar a própria alma. Então é algo que faz diferença para os voluntários, com certeza. E falando em questão de velhice, né? Também é uma frase muito repetida, mas é o caminho que a gente está seguindo todo dia, né? Todo dia a gente é um dia a menos que a gente
vive. E eu me peguei essa semana pensando assim, de uma forma, a gente não para pensar. Quando você está ali na correria do seu dia a dia, trabalhando, criando seus filhos, como é que vai ser? E quando eu chegar lá? Porque é inevitável, a não ser que o pior aconteça, né? Que você morra antes de chegar lá. Mas é inevitável. E como é que vai ser? Será que eu estou preparada? Porque ninguém pensa que se vai estar preparado para a velhice. Não. Porque é muito difícil. Você vê ali a sua capacidade intelectual limitada, a sua capacidade física limitada. Como é que eu vou encarar isso? Refletir, a gente nem para refletir, porque é difícil. É você se colocar num lugar de dependência, tudo que você não quer nem imaginar. Mas vai chegar, vai acontecer. Essa reflexão é muito difícil de fazer, mas eu acho que quando a gente faz, a gente se aproxima dessas pessoas que estão aí tão carentes e que não têm o olhar do poder público, muitas vezes das famílias, de ninguém. Eu acho que às vezes a gente não faz para não antecipar sofrimento, né? Fala assim, não vou pensar nisso agora não. Nossa, eu não vou começar a pensar nisso agora não. Não, falta muito, mas não falta mas não a falta. vida passa rápido. Não falta. Eu costumo falar para os meus filhos, pelo amor de Deus, um de vocês cuida de mim. Pelo amor de Deus, olha eu cuidando de vocês. Tinha até uma novela que... Fica fazendo essa chantagem, não. Não, eu faço. Claro que eu faço. Ruim. Eles fazem comigo a vida toda. E eu não vou fazer umazinha. Eu só falo assim, cuidem de mim. Eu acho que tem uma explicação aí, que o tio Flávio citou aqui neurociência e citou filosofia. Tem uma explicação filosófica e sociológica para o que a gente vive hoje no Brasil. Assim como outros países, mas aqui em especial, diferente da Europa, a gente cultua muito a juventude. A gente cultua a juventude como um mérito, como um troféu, e isso faz com que a velhice seja o oposto da juventude, um demérito, um problema, uma questão que a gente não quer lidar e que a gente não discute. A gente não discute com a gente mesmo, a gente não discute em família e a gente não discute em sociedade. Só que é uma questão biológica, vai chegar para todos, só não vai chegar para aqueles que vão morrer antes. E é outra coisa que a gente não discute também, né? A morte, que a gente tem medo de falar sobre morte. Exatamente. Lá em casa estávamos sentados antes da pandemia, e aí minha mãe, que é muito esperta, minha mãe tem 84 anos de idade, ela é extremamente esperta. Em outubro do ano passado, ela teve um lapso de memória e ficou alguns dias sem nos reconhecer. Ficamos extremamente chocados, mas olha, foi pra gente me entendam nessa palavra, foi um presente, porque nos sacudiu para que a gente pudesse entender que ela tá viva, né? Então foi um aprendizado, um presente foi um aprendizado. E aí a gente começou a, então, estar mais próximo dela, porque sempre conversando, mas eu estava fazendo a mesma coisa que eu via nas próprias casas de idosos, né? Os filhos, por mais que eu tivesse contato, eu não estava presente. E aí a minha mãe, um dia desse eu liguei para ela, e ela falou assim comigo, eu tô aqui ensaiando para poder gravar uma poesia para você. E aí eu achei isso tão bonitinho, mas no dia que estávamos sentados a família toda, ela tirou um cartãozinho e falou assim, aqui olha, comprei um espaço no cemitério para vocês. Eu falei, mas como assim? Ela comprou pra gente, né? Ela falou, porque o meu é crematório. O melhor ela quer pra ela, né? A gente tem que começar a pensar essas coisas assim. Eu li na própria filosofia que olha que fantástico isso. Maturidade não chega com a idade. Maturidade é algo interno. Você amadurece internamente, né? Então, a maturidade é a possibilidade de você descobrir como viver o hoje. E a gente trabalhando com pessoas, e aí já são outros grupos, pessoas que estão, por exemplo, num leito de morte, que já estão vislumbrando sua finitude mesmo. Eu ouvi de uma senhora uma vez, ela falando assim, as pessoas têm tanta pressa, né? As pessoas têm tanta pressa. Isso me chocou tanto, sabe por quê? Porque a gente está correndo muito, gente. A gente não sente o sabor da comida que nós comemos. Mas agora deu uma parada, né? Eu acho que nessa pandemia... A gente já está começando de novo. Gente... Você já percebeu que a gente está começando de novo? Não aprendemos nada. Ontem eu tive uma palestra para 1.200 pessoas, virtual, e à noite uma aula para 150. A gente já está começando a colocar virtualmente a nossa vida em desespero. A gente já aprendeu o ritmo do in loco dentro de casa. Se adaptou a esse novo ritmo. Eu acho que o que a pandemia trouxe para a gente, e trouxe coisas positivas, como esse projeto, né? Ajudar o outro, se colocar no lugar,
aprender um pouquinho do que é viver em sociedade, que a dor do outro é diferente da nossa e tal. Mas trouxe também uma demonização da velhice, gente. Isso. Que é um negócio que me incomoda profundamente, porque se a gente for refletir agora, quem não tem um idoso dentro de casa ou dentro da família? Não, e quem não vai chegar lá? Quem não vai chegar lá? E mesmo que não tenha, o nosso respeito à experiência vivida não existe. Sim. Olha, me Não choca existe. muito quando nós começamos a falar do idoso como algo que realmente é um peso para a sociedade. Né? E quando a gente começa a colocar eticamente aí, quem é que, entre as escolhas que tem que ser, que estão fazendo, né? Entre um jovem e um idoso, quem vai sobreviver, são vidas. E a gente não está levando em consideração. Quando a gente chega numa casa de idosos, eu falo isso com os voluntários, não olhe para aquela pessoa, por mais que seja triste a situação, sentado numa cadeira de rodas, amarrada muitas vezes com um pano para não cair, não olhe para aquela pessoa e não infantilize, porque ali tem história. Ali está um jornalista, ali está um pedreiro, ali está um professor, ali está uma pessoa. Então é isso que a gente quer com o Poemia. A gente quer chegar no coração, na alma das pessoas. E por mais que a gente perceba que quando a mensagem está sendo colocada na televisão para eles, alguns estão deitados em cima da mesa, alguns estão prestando muita atenção. E é personalizado, né? Eles sentem assim, é pra Eles mim. sabem. É como se eu estivesse conversando com eles. É porque eu eles. acho que às vezes, além de tratar os idosos como crianças, a gente trata também como se eles não fossem lúcidos. Como se eles não entendessem a situação, como se eles não soubessem que eles estão sendo tratados como números e como números inferiores. Não tem problema não, porque é tudo grupo de risco, tudo terceira idade, já ia morrer mesmo. Era uma questão de tempo, gente, aqui, já ia morrer mesmo, então não tem problema. Isso é um absurdo, São né? pessoas ouvindo isso, sabe? É um negócio surreal. Essa semana eu fiz uma matéria com uma menina que escreveu no Insta, você viu? Ela é médica veterinária do Rio de Janeiro, de São Paulo, aliás. E ela colocou assim, escreveu uma coisa maravilhosa, que a avó dela passou por 39 dias com Covid, 5 hospitais, 6 ambulâncias para lá e para cá. Ela tem Alzheimer, ela é grupo de risco, ela tem hipertensão, ela tem diabetes, 89 anos e se safou. E aí a família estava numa alegria, uma comemoração, porque ela se salvou e falou, não estou indo agora, pelo amor de Deus. Então, assim, o respeito da família. E olha o tanto de coisa Eu que ela acho que tem. o pior nesse cenário, Mônica, é que a gente como sociedade tem institucionalizado o discurso de que se morrer velho não tem problema. E aí eu vou trazer um exemplo que para mim assim, foi o negócio mais horrível que eu li nessas últimas semanas, de uma matéria da Reuters falando sobre como o governo federal tem tratado a questão da pandemia e como tem minimizado essa questão para os idosos. E aí tem a superintendente do Ministério da Economia que em uma das reuniões disse, abre aspas para ela, é bom que as mortes se concentrem entre os idosos. Isso vai melhorar nosso desempenho econômico, pois vai reduzir nosso déficit previdenciário. Isso é de uma maldade, de uma falta de humanidade, de um mau caratismo tamanho que eu não consigo nem Que tinha que ter sido impublicável. imaginar como que uma pessoa consegue sentar numa mesa e discutir o futuro econômico do país, levando em conta que vários idosos vão morrer, mas não tem problema, vai reduzir nosso déficit previdenciário. No fim das contas, gente, vai ser bom para a economia. É de uma maldade E o pior é que essas extrema. coisas vão ganhando eco, né? Sim. Porque as pessoas vão começando a enxergar dessa forma. E aquilo que Exatamente. você falou é muito importante. As pessoas não estão se colocando no papel de que um dia chegarão lá. E aí tá faltando muita coisa pra gente, mas 2 coisas extremamente importantes. Empatia, que é entender o outro, e compaixão, que é sentir a dor do outro. Não é você viver a dor do outro, mas é viver com o outro. Eu Então, a acho- gente viu agora o Flávio Migliaccio, que morreu, o ator que morreu recentemente, ele suicidou. Eu não deu conta. Ele não deu conta e deixou uma carta, exatamente falando, gente, os idosos, o Lima Duarte brilhantemente falou isso, e isso tocou um pouco as pessoas, né? Eu acho que, assim, vou colocar uma situação que até... Eu tô falando um pouco de mim também. Eu acredito que muitas pessoas, e não agora, mas quando eu era mais nova, eu tinha muita dificuldade do olhar pro idoso. Eu acho que essa dificuldade vem também de falar assim, olha, um dia eu vou estar naquele lugar. E aquilo ali me causa uma dificuldade, então eu não vou olhar.
Mas de tudo que a Alessandra está falando, eu acho que também, quando você passa a se relacionar, a conviver, a ouvir o que esses idosos têm para dizer, que em outros países eles são considerados sábios, eles são respeitados, eles são valorizados, eles estão nas universidades, eles estão dando palestras, eles estão ativos. Aqui não. Parece que quando a pessoa fica idosa, tudo que ela viveu é apagado. Toda a experiência dela não existiu. E aí é muito difícil você ouvir uma pessoa que está aí em situação de comando falar isso que a Alessandra acabou de ler pra gente. Porque também quem não tem um idoso que ama? Quem não tem um pai idoso, uma mãe idosa, uma avó, um avô? É uma desumanidade que não dá pra gente mensurar. E é isso que eu tô falando. Gente, a partir do momento que você passa a conviver, a estar perto do idoso, você deixa de temer estar naquele lugar, porque você vai sentir que algum dia também alguém vai te dar esse valor. Fernanda, né? A gente tem que pensar o seguinte, tem muita coisa para ser mudada. Primeiro, quando a gente fala longevidade, a pandemia ela colocou às claras muitas das nossas mazelas. E uma delas é justamente o nosso lidar com o idoso. Agora as pessoas falam mais dos idosos, do cuidado com os idosos, mas eles estavam invisíveis, né? Então, tio Flávio, essa é o nosso tema que a gente vai falar agora, exatamente. Que a pandemia parece estar levando a loucura ao limite, a bondade ao limite, a maldade ao limite, a raiva ao limite. Então a gente tem visto milionários estão fazendo mais do que a obrigação, mas a gente tem visto agora. Eu costumo dizer que está tendo uma distribuição de renda um pouquinho melhor agora nesse tempo de pandemia, porque você está vendo bancos distribuindo, grandes empresas fazendo algumas doações, pelo menos nesse momento a gente está tendo algum tipo de doação. Quem é bom triplicou a bondade na sua caridade, na ajuda. No entanto, quem é mau, quem tem raiva, a gente está vendo aí na questão da política, a gente está vendo no mundo dos artistas uma fofocaiada, Léo Dias, Anitta, uma fofocaiada de sexual, de tudo, né? Uma tricotando mesmo. Eu falei, meu Deus, e tudo está aflorando, isso que você está dizendo. Nessa pandemia, tudo que você tem, se é bom, ficou bom demais, né? Tá tudo botando pra fora. O grande negócio é que a gente quer viver a vida dos outros, né? A gente quer viver... As pessoas, elas crescem muitas vezes projetando o que não são. E às vezes vão descobrir lá na frente que perderam tanto tempo da vida. Esse papo da gente aqui de 30 minutos, ele é um papo que para nós tem que ser vivido. Fernando Pessoa falava ser inteiro em tudo que faz. E se a gente está vivendo esse momento agora, esses 30 minutos que estamos aqui com os nossos ouvintes, que a gente se dedique de coração e alma, que chegue às casas que estão nos ouvindo, o quanto a gente está preocupado com a situação e o quanto a gente está alerta. Agora, olha o que está sendo escancarado. Pessoas que estão extremamente... que são pobres de espírito. Quando a gente fala de pobreza, eu acho que fofoca é de pobre, sim. É de pobre de espírito, é de pobre de alma. Porque quando a gente vê pessoas que estão perdidas, elas não sabem quem elas são. E o viver é extremamente importante. Eu queria encerrar esse programa de hoje perguntando uma coisa pra vocês. Rapidinho, o que mudou? Porque enquanto ele estava falando aí... Eu vi que você viajou aí. Eu viajei, sabe por quê? Eu tenho questionado uma coisa, porque assim, antes da pandemia, todo dia eu falava assim, meu Deus, me ajuda um jeito de eu pagar minhas dívidas, meu Deus. Todo dia eu ficava lá, eu rezava e orava e tal. Hoje, aí eu passo... semanas sem lembrar de dívida, eu estou lembrando de outras coisas, aí eu paro e penso, falo assim, gente, eu continuo com as dívidas, mas isso não está sendo o meu principal, eu mudei em relação a isso, eu mudei o foco, entendeu? O meu foco está muito mais na vida mesmo, na espiritualidade. Você mudou alguma coisa, Lê? Mônica, eu vou te falar que, a princípio, eu gostaria muito de acreditar que a gente vai sair melhor. A gente como sociedade. Mas você mudou? Gostaria muito de acreditar nisso, mas acho que não vamos sair melhor. O que eu mudei nesse período foi... a vida jogou na minha cara o que eu já sabia, mas eu sabia de forma mais periférica, o que é importante para mim. Isso me sacudiu muito mais nesse sentido. Me trouxe a importância da família, dos amigos, de cultivar valores bons. Sabe aquele tempinho que eu ficava pensando... será que eu vou ligar para fulano? Será que eu vou encontrar com ciclano? Será que eu vou na casa da minha tia? Vou. E você, Fernanda, mudou?
A minha mudança, acho que foi a mudança da maioria das pessoas, é aquela mudança de aprender a viver com menos compromisso, menos encontros. Então, assim, reorganizar a vida para viver ali dentro da possibilidade, né, de um isolamento, essa convivência maior com a família, com os meus filhos, com meu marido, da gente estar ali. Eu continuo trabalhando, mas ele está de casa, os meninos estão sem aula. Então é mais essa proximidade mesmo com a minha família e essa mudança de rever os meus horários, os meus compromissos, que eu sempre fui muito metódica, muito organizada. Então sair desse lugar de ter o controle de tudo é difícil, mas eu tô me adaptando. Então a mudança maior foi essa, eu acho. Tio Flávio, mudou? O que é que mudou até Eu agora? acho que o estar comigo fez muito bem pra mim mesmo, sabe? Porque o momento fez com que muita gente pudesse voltar pra si própria e se descobrir, né? Os potenciais. Agora, uma das coisas mais maravilhosas foram as que foram ressaltadas. A solidariedade existe. Há pessoas muito boas. E o Gaiarsa, que é um psiquiatra, falava que o mal é raridade. O mal ganha destaque porque é raridade. Há pessoas muito boas. O que acontece é que as que são ruins nos incomodam demais. Pensa numa sala de aula. Numa sala de aula a gente se incomoda como professor com aquele único que dorme e esquece os 39 que estão acordados. Então, há muita coisa boa e a gente deve realmente buscar conectar com ela. Gente, fiquei maravilha. melhor agora. É isso aí. Não deu tinha uma- pensado nessa perspectiva. Você ia Maravilha. pensar na perspectiva da sala de aula, que eu era 1, não era 39. Não dormia, mas conversava muito. Eu também. Tio Flávio, fala aí, quem quiser gravar um vídeo, uma poesia, um poema, cantar uma música e encaminhar para vocês encaminharem para o asilo, qual que é o zap? Como é que... Ótimo. Olha, eu vou deixar aqui os 2 Instagrams, o meu pessoal e o do projeto. Quem quiser, inclusive, acompanhar também e compartilhar, isso vai ser fantástico. O meu é Tio Flávio e o projeto é Tio Flávio Cultural. Então, no Instagram ou Facebook, acha dessa forma. E o Face, o Zap, você tem ou não precisa? Eu não No consigo Insta, tá bom. acompanhar. Tá bom. Então, o tio Flávio que esteve conosco hoje terminou, sim, com essa filosofia maravilhosa de vida. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço, gente. Um abração. Ale, um beijo. Beijo, você 39 agora da sala. Fernanda, tchau, Me beijo. Beijo, excelente semana para todo mundo. Semana que vem a gente está de volta. Um beijo a todos vocês e fiquem em casa.